Olá, telespectador amigo, este é o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo clínico. Falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos localizados na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, Chácara 3, em Apucarana. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, sugerido pela Dona Rosa da Silva. Ela é nossa telespectadora aqui do Vale do Ivaí e ela faz uma pergunta. Ela entrou no site, no Fale Conosco. Você pode entrar no nosso site, está no rodapé da sua tela, www.ipth.com.br. Aí você entra lá na forma de falar com a gente, né? E manda a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão para o programa Conexão Alfa. Bem, a Dona Rosa escreveu no e-mail um relato pessoal. Ela fala: Dr. Celso, eu tenho 59 anos, sofro de dores de cabeça, arrepios pelo corpo inteiro, sou compulsivo às compras, sonho a noite toda com perturbações. Doutor, eu me trato de depressão faz 19 anos. O que o senhor poderia dizer acerca dessas dores e desses sintomas? Bom, Dona Rosa, primeiro eu quero agradecer a Dona Rosa da Silva por fazer esta pergunta e até por sugerir para a gente um tema para o programa Conexão Alfa. Eu vou falar então, no caso aqui, das dores da Dona Rosa. Não conheço ela pessoalmente ainda. Eu pedi a ela que se dirigisse até o Instituto para a gente conversar e fazer uma análise primeiro. Mas eu trabalho como psicanalista dentro do Instituto do IPTH há 25 anos. Então a gente tem uma história, né, com problemas psíquicos de toda ordem. E um fator que passa desapercebido da grande maioria da humanidade são as obsessões espirituais. Dr. Scheffer, o que é obsessão espiritual? Veja, todos nós, seres humanos, nós temos uma vida eterna. Jamais nós vamos morrer. A vida não morre. Este corpo não é a vida. Quando nós deixamos este corpo, a nossa alma passa para um outro estágio vibratório, chamado de Seol, de Hades ou de umbral, ou de algum nível espiritual mais elevado. Tudo depende de como foi a nossa existência. O que determina se nós vamos ter um estágio no entrevidas, no astral, em uma energia boa, uma energia elevada ou um umbral de sofrimento, o que determina isso é como foi a nossa existência corpórea. Vou dar um exemplo. As pessoas que são alcoólatras, que usam drogas e que têm vícios de comportamento e prejudicam as pessoas. Esses fatores, né, esses comportamentos acabam levando a pessoa, a alma da pessoa, no pós-morte, para lugares de purgação, lá onde eles tentarão de todas as formas serem purificados pelo mal que fizeram. Mas esse lugar não é um endereço, é um estágio vibratório. Quero falar aqui de um exemplo bíblico. Está escrito em Lucas 11, ou 16, 23 e 24, onde Jesus Cristo conta a parábola de rico e de Lázaro, onde ele exemplifica que Lázaro teve um sofrimento aqui na terra. Lázaro era uma pessoa boa, embora sofria muito. Ele foi levado para o seio de Abraão. E o rico, que Jesus fala aí no exemplo, é o exemplo de uma pessoa que nunca fez nada
para viver amorosamente bem no planeta Terra e nunca fez nada em prol do seu semelhante. Enquanto Lázaro desfrutava da paz no seio de Abraão, o rico padecia e passava angústia no mundo espiritual. Veja, essa parábola falada por Jesus nos deixa clara a compreensão. Analisem comigo. O rico estava em tormento. Ele tinha boca e falava, não tinha? Claro que tinha. Jesus fala que ele pedia: Pai Abraão, permita que eu vá até os meus irmãos e diga como é este lugar onde estou, para que eles vivam melhor. Então veja bem, ele estava no sofrimento, no Hades. Ele falava, ele tinha sensações, porque ele estava aflito. Ele estava tremendamente aflito e em sofrimento. E aí nós podemos entender claramente, claro que isso é uma passagem bíblica, e não quer dizer que obrigatoriamente tem que ter uma comprovação bíblica, porque hoje a obsessão espiritual, ela é tratada cientificamente, como já falei nos outros programas. Inclusive no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, no item 43, está escrito ali que a pessoa não deve ser submetida a remédios tarjas pretas simplesmente pelo fato de estar com insônia, ouvindo vozes, vendo vulto ou estando num estado depressivo. Diz o CID-10 que ele pode estar com influências espirituais. Então vejam, a obsessão espiritual, ela deixa de ter um contexto religioso para ter um contexto científico, como uma doença da alma. E a dona Rosa da Silva, ela relata aqui para a gente, que ela relata aqui mais de 10 tipos de sintomas que ela sofre. São dores que ora dói no lado direito, daqui a pouco dói a cabeça, desce para a perna, desce para o pé, sobe para as costas, aquela dor que muda de endereço. Dona Rosa e todos os telespectadores, a obsessão espiritual causa mais de 100 tipos de sintomas. Todos os sintomas da depressão, da bipolaridade, da taquicardia, síndrome do pânico e tantas neuroses e psicoses que hoje nós vemos aí, não passam de obsessões espirituais. E eu gostaria que você fizesse uma análise comigo. Eu vou te falar aí de alguns sintomas que você pode analisar. E quero dizer também que a obsessão espiritual, ele é inerente a qualquer pessoa, independente se ele é uma pessoa religiosa, se ela é uma pessoa culta ou se ela não tem religião, porque é um estado psíquico. Entendam, a obsessão espiritual só é possível por um estágio psíquico de depressão. Como que isso funciona? Imagine, nós temos esse corpo físico e mais 7 corpos sutis. Esses corpos sutis são corpos energéticos, como se fosse um campo de energia. Então, esses corpos é que nos protegem destas questões espirituais. Agora, se um desses corpos estiverem fora do alinhamento, estiverem fora do alinhamento psíquico, do eixo da percepção do cérebro físico, nós ficamos vulneráveis a qualquer tipo de obsessão. Isso pode ser em qualquer pessoa, independente da classe social ou religião. Porque eu já vi, eu atendo, como disse para vocês, no IPTH há 25 anos de experiência. Então imagina quanta coisa eu já vi de obsessão espiritual. Então não é a tua religião, não é a tua crença, não é o teu dinheiro, não é o seu carro bonito, a sua casa de luxo que vai impedir que você sofra obsessão. Obsessão é, como eu disse, repito, é um problema de ordem psíquica
e não religiosa. Mas por que então que eu falei anteriormente que os viciados, os alcoólatras, os viciados em drogas, os trapaceiros e as pessoas que fazem mal para as outras pessoas são candidatos a ir para o Seol, quer dizer, o lugar de tormento? Tem alguém ali que está olhando eles, está fiscalizando? Não, gente. Existe um mecanismo psíquico chamado inconsciente, que é a terceira camada da mente. E essa terceira camada da mente é como se fosse o livro da nossa vida, ou o pergaminho da nossa existência. E tudo que nós praticamos aqui, nessa vida corpórea, ela é arquivada nessa área da mente. E aí, se a pessoa não faz nenhum tratamento, se ela não decodifica ou não ressignifica esses comportamentos, a própria vibração mental da pessoa conduz ele no pós-morte para as vibrações baixas, chamadas de Seol, ou chamado de purgatório também por algumas religiões. Mas quero voltar aqui no caso do e-mail da Dona Rosa. Vejam bem, dentro desse elemento psíquico, que são os 7 corpos sutis, há a possibilidade de um desses corpos estar desalinhados e uma energia espiritual encostar em nós, ou seja, acoplar neste magnetismo. E aí, nesta questão, nós poderíamos falar de obsessão espiritual e possessão espiritual. Qual a diferença, Dr. Schaeffer, de obsessão espiritual e possessão espiritual? Então eu vou te explicar. A obsessão é diferente, totalmente diferente da possessão. Vou dar um exemplo. Para dirigir um carro, você entra dentro do carro, não é verdade? Isso. Então, a possessão é quando a energia espiritual entra no psiquismo desses corpos sutis. Não entra dentro do corpo físico. Ele entra dentro do contexto psíquico dos corpos sutis. E aí ele começa a dirigir a pessoa. Sabe aquela pessoa que tem um ataque de ira? Que tem momentos de revolta, momentos de violência? Ele está possesso por um espírito. Então a possessão, ela é muito fácil de identificar. Quando a pessoa é tomada por espírito, ele, depois de uma latinha de cerveja, ou de 2, não é mais ele que bebe. Já é a entidade espiritual que tomou posse do magnetismo dele. E aí você pode olhar nos olhos dessa pessoa. Ele tem os olhos mais arregalados, parece que dilatou a pupila dos olhos, e ela fica com uma outra expressão, uma expressão raivosa. Então, esse já é um estado crítico de possessão espiritual. Agora, a obsessão é mais sutil, é mais leve. A pessoa sente raiva também? Sente, mas ele tem um pouco de controle. Então, a obsessão espiritual é quando a entidade espiritual ela imanta dentro desse corpo periférico e ele começa a coordenar a pessoa, coordenar os sentimentos, as sensações. Ele tem compulsão à compra, compulsão à alimentação, tem insônia, tem percepção que ele vê vulto, tem percepção de ouvir vozes. Às vezes ele está quieto em casa e ele jura que alguém lhe chamou e ele até responde. Isso é um processo já bem avançado de obsessão espiritual que pode proporcionar as mais variadas ordens de sintoma, desde dores de cabeça, cólicas menstruais, dores de estômago, dores nas costas, ombros tensos, ombros enrijecidos e um grande número de sintomas, tanto físico como psicológico. Então a pessoa começa a ter esquecimento, começa a não lembrar o que almoçou ontem. Isso já é um processo adiantado de obsessão e, se não tomar cuidado, fica difícil e passa para o segundo estágio, que é a possessão.
A minha dica é: os problemas espirituais devem ser tratados por profissionais qualificados na área, porque não é uma questão religiosa, entra uma questão científica, onde se possibilita entender qual o mecanismo que esses obsessores usaram para obsediar a pessoa. Nós voltamos amanhã com esse mesmo assunto. Um grande abraço e até amanhã.